Muito boa noite, prezados telespectadores da Record News. Neste momento, estamos iniciando mais uma edição do seu já conhecido, tradicional de segunda-feira, Conexão ND. Hoje, com a presença honrosa e muito especial para todos nós. Estamos falando do secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, José Roberto Martins, o conhecido Beto Martins, ex-prefeito da cidade de Imbituba, ex-secretário de Turismo, Cultura e Esporte, primeiro suplente da senadora Ivete Apel Silveira, empresário e presidente da Ferti Santa em Imbituba e tem formação em logística, atividade principal que exerce no sul de Santa Catarina. Doutor Beto Martins, grande prazer e honra recebê-lo aqui. Obrigado por sua presença. O senhor que teve que suspender a agenda para poder atender o Conexão ND. Em nome do Grupo ND, um abraço e seja bem-vindo. Eu não podia deixar de vir aqui. Você sabe o grande respeito e carinho que tem por você, moça. A recíproca é verdadeira. E também a esse grupo de comunicação que tanto orgulha Santa Catarina, né? Grupo ND. Então, estou aqui, né, na expectativa de poder atender e passar para a população notícias boas, porque a nossa área é uma área mais estratégica, mais ligado a um tema que é para trazer notícias boas para Santa Catarina. Vamos então, novo desafio, né? Que a sua atividade anteriormente era mais atividade política, prefeito, depois secretário de Estado, aqui eles fazem um bom trabalho na área de turismo, e agora na área de portos, aeroportos e ferrovias, que são grandes desafios de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, né, secretário? Não tenha dúvida, eu fiquei 10 anos fora da administração pública, confesso a você que pensei que não voltaria mais, mas não foi um chamado qualquer. Primeiro foi um chamado de um amigo de quase 30 anos, que é o Jorginho, né, o governador Jorginho Melo. Você sabe que a nossa história caminhou junto, ele deputado, senador, governador, eu vereador, prefeito. E o chamado também, se fosse para uma outra pasta, talvez não fosse o momento. Mas quando ele cria uma pasta que vai cuidar de portos, aeroportos e ferrovias, que vai cuidar da logística de Santa Catarina, que vai dar protagonismo para um tema, Moacir, que não era visto com o protagonismo que merece. Você sabe onde é que estava se tratando esses temas? Ingerências na Secretaria de Infraestrutura. Você sabia que tinha uma gerência de portos, uma gerência de aeroportos e uma gerência de ferrovias? Ninguém sabia. 35 anos trabalhando com a atividade portuária. Eu não sabia. Então, saímos de uma condição coadjuvante para ter o protagonismo. Isso, por si só, para mim, já é um grande mérito para o governador Jorginho Melo. Quais foram as principais diretrizes que ele passou para o senhor, orientações prioritárias? Você conhece também, o governador Jorginho tem um estilo muito próprio, né? Ele trabalha muito, ele acorda cedo e dorme tarde. E ele cobra, né? Ele quer ações. Acima de tudo, ele quer que, no caso da nossa secretaria, sejamos atuantes com todos os atores do segmento. Nós temos em Santa Catarina 6 portos, contando com Laguna, que é quase que um porto pesqueiro, mas são 6 portos. Nós temos 21 aeroportos públicos, dos quais 3 estão já na mão da iniciativa privada, Joinville Navegantes com a CCR, Florianópolis com a Zurich. Temos 2 com a administração municipal, que é Chapecó e Caçador, e 16 que estão sob a administração do Estado. Mas aí um detalhe, todos os 16 são deficitários. Então, nós temos que construir eficiência nesses aeroportos, nós temos que torná-los superavitários e temos que fazer concessão na medida do que for possível, porque o que interessa é o usuário na ponta, ser melhor atendido. Secretário, dos 3, portos, aeroportos e ferrovias, qual é o maior desafio, na sua opinião? Eu acredito que o maior desafio, quando você fala da indústria catarinense, quando você fala do empreendedor catarinense, é a atividade portuária. Perfeito. 57 milhões de toneladas passam pelos portos catarinenses, Moacir. E o mais importante, não é só carga de Santa Catarina. Santa Catarina opera cargas dos estados vizinhos, e não é pouca. Quando se trata, então, de indústria e empreendedorismo, é isso. Agora, quando você fala das pessoas, é os aeroportos, né? Os grandes usuários são os passageiros, né? Nós temos 6 milhões e meio de usuários, né, durante todo o ano. Então, temos que tratar esses aeroportos com o respeito que merece. Já tem uma boa notícia, são apenas aí 15 dias de secretaria, mas a boa notícia é o aeroporto regional de Jaguaruna, recebendo mais 2 voos diários, porque hoje tem o Jaguaruna, nós tivemos um anúncio pela Latam que só vai fazer Guarulhos. Isso não é o que mais a classe executiva, quem procura por saúde em São Paulo, né, o turismo, né, que geralmente é aeroporto de Congonhas. Então, quando a Latam anuncia que passa para Guarulhos, nós só teríamos 2 voos em Jaguaruna. Um para Guarulhos pela Latam, um pela Azul para Campinas. Agora vamos ter com a Voa e Paz, antiga Passaredo, companhia aérea mais antiga do Brasil, 2 voos diários para Congonhas e com horários eficientes, saindo de manhã
de madrugada e podendo voltar no final do dia. A partir de quando? Já tem essa decisão? Eles mandaram um ofício pedindo que nós construíssemos as condições de operação, que é construção de balcão de check-in e etc., e com a intenção de começar já no dia 9 de maio. Pode ser que essa data altere um pouquinho, mas eles já se apresentaram formalmente com esse interesse. O senhor já tem ideia de quantos quilômetros de ferrovias temos em Santa Catarina hoje? Olha, mais ou menos. Santa Catarina tem um dado muito interessante, né? Eu queria te dizer, por exemplo, você só tem 2 portos em Santa Catarina, desses 6 que eu citei, que tem ligação ferroviária. São Francisco, que liga com a malha sudeste e que recebe muitos grãos para o porto de São Francisco, e Imbituba, que tem a ligação da Tereza Cristina, mas que é uma malha curta, que vai até Uruçanga, né? E que movimenta, na verdade, mais o carvão que desce da região carbonífera catarinense para atender a Jorge Lacerda ali em Capivari. E também traz cerâmica para o porto de Imbituba. Mas nós precisamos ligar as outras pontas. O porto de Itapoá, o porto de Itajaí, Navegantes, não tem ligação com ferrovia. E isso, evidentemente, torna muito menos eficiente esses parques logísticos. Então, Santa Catarina tem essas 2 ferrovias funcionando e tem outras 4 que precisam ser, pelo menos, projetos apresentados. 2 delas já estão contratados e 2 por contratar. Se nós tivermos nesses primeiros 4 anos do governo Jorginho, os projetos dessas ligações todas apresentadas, nós já teremos dado uma grande contribuição para a sociedade catarinense. E qual seria a grande ligação ferroviária na sua avaliação, nesse projeto? Você pode fazer a ligação, por exemplo, Navegantes-Araquari. Aí você faz a ligação do eixo Vale do Itajaí, dos 2 portos pujantes, que é o caso... Você sabe que a Portonave é hoje o 2º porto de movimentação de contêiner no Brasil, né? Então, se você ligasse isso a Araquari, você já faz a ligação com a malha ferroviária de São Francisco, automaticamente você atinge a ligação com o Sudeste. Essa é uma malha importante e que não é muito comprida, mas nós queremos pensar mais longe. Ligar o leste ao oeste, que é junto de Chapecó, Correia Pinto, a questão da ligação com o sul. Né? Nós temos um problema, foi cantado em prosa e verso a litorânea, que passaria por Palhoça, faria o corte, mas a verdade é que esse projeto já há mais de 10 anos se fala e nunca sai do papel. O que nós sabemos agora é que tem uma inviabilidade ambiental, tem uma inviabilidade também por conta da questão do parque indígena que temos ali em Palhoça, e existe uma nova perspectiva que seria ligando o tronco Rio do Sul, Tubarão. Enfim, Moacir, é muita coisa, eu estou apenas há 15 dias, mas quero te dizer... nós vamos pensar logística, como determinou o governador Jorginho, com muita prioridade e muito protagonismo. Alguma possibilidade em estudo na Secretaria, eu sei que é cedo para perguntar, mas de qualquer maneira, de utilizar algumas ferrovias abandonadas para o turismo e a história, a educação? Então, eu me deparei, por exemplo, com uma situação, a Rumo, que é a maior operadora ferroviária do Brasil hoje, que faz Porto de Santos, que faz Paranaguá, enfim, ela tem em Santa Catarina uma malha ferroviária de mais de 1.300 quilômetros. Porém, ela só usa metade disso. Outra metade está desativada. Por que está desativada? Porque essa concessão, Moacir, está para acabar daqui a 5 ou 6 anos. Então, o que me passaram de informação é que a empresa não vai fazer investimentos se não tiver a renovação do contrato. E isso já está acontecendo. Essa possibilidade é para que dentro de 1, 2 anos tenhamos a notícia da possibilidade dessa renovação. Isso acontecendo, eu quero te dizer que é muito possível que nós vamos conseguir, junto com a Rumo, obter mais investimentos em Santa Catarina, nessa malha, e podendo compatibilizar, quiçás, turismo e cargas. Essas 600, 700 quilômetros de estradas que não são utilizados, o senhor sabe exatamente em que regiões? É o que chama-se de malha sul, né? É a ligação que vem lá de Mafra para baixo, né? Cortando o estado. Né, que seria, inclusive... Aquela corta no Rio do Peixe, ao longo do Rio do Peixe. É aquilo que se falava que seria norte-sul, que viria do norte, aí cortaria o estado de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul. Nós temos uma malha completamente inativa hoje, porque a Rumo não tem interesse pela antieconômica. A famosa São Paulo e Rio Grande, imagina? Exatamente isso. Inclusive, eu estive agora recentemente em Videira e vi que o trilho dessa estrada ainda estão lá passando exatamente na margem do Rio do Peixe. E o prefeito cogitava até de alguma utilização de caráter turístico e educativo. Lamentavelmente, temos um grande trecho sendo depredado, né, porque não está sofrendo nem manutenção, né? Inclusive, quando se fala na Norte-Sul, o próprio ministro Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo, declarou que ele não ia discutir a questão da Norte-Sul, quando estava ministro, se nós tínhamos uma malha dentro do estado que estava abandonada, né? Que nós tínhamos que primeiro recuperar e torná-la ativa. Então, isso é o protagonismo que nós precisamos dar para o tema logística. Ou seja, nós vamos insistentemente procurar a Rumo para tratar de temas importantes, inclusive esse.
Secretário, já que o senhor está na área da Secretaria de Aeroportos também, podemos sonhar que daqui a um mês, 2 meses, enfim, algum tempo, podemos sair de Florianópolis, descer em Joaçaba, Caçador, Videira e depois ir para Chapecó, coisa parecida, quer dizer, ter algum tipo de ligação com o centro de Santa Catarina, de Florianópolis, não? Essa foi... Ou é um sonho da noite de verão? Não, essa foi uma das coisas que, quando eu conversei com o governador Jorginho, ele pediu muito. Olha, nós precisamos ver esses aeroportos que nós temos, né? E aeroportos com boas estruturas, como Correia Pinto, Joaçaba recebendo uma obra muito importante agora, que aliás foi trazida pelo então senador Jorginho, né? Com emendas que ele conseguiu no governo federal. Com uma atividade comercial, porque hoje, na verdade, alguns desses aeroportos são apenas para aviação executiva. Perfeito. Né? Quem pode ter seu avião está usufruindo do aeroporto, agora o passageiro, não. Então, o que nós temos que encontrar é uma companhia aérea que seja especialista nisso. Eu estou muito esperançoso nessa vinda da Passaredo para Santa Catarina, e o que é que eu fiz, Moacir? Eu liguei para a companhia. Eu coloquei o Estado à disposição. Eu disse que o governador está esperando eles para uma reunião. O que é que nós temos que fazer como fomento, o Estado, para que essas companhias possam investir mais em Santa Catarina? E quizás deixe de ser um sonho de uma noite de verão e passe a ser uma realidade. De repente, algum incentivo com a redução do preço do combustível, a garantia do setor produtivo de ocupação de poltronas, na é verdade? Sim, essa questão, inclusive, da redução do combustível, já é uma discussão, ela já tem uma redução, mas nós estamos discutindo como ampliar isso, porque o nosso grande sonho de verão também, né, Moacir, é definitivamente conseguir trazer a TAP, quem está cuidando disso até mais é a Secretaria de Turismo, mas a Secretaria de Fazenda e a nossa Secretaria também está envolvida para tentar construir essa ligação Florianópolis-Lisboa. Se nós conseguíssemos isso, nós colocaríamos Santa Catarina numa rota internacional e um estado que é, sem dúvida alguma, um dos mais belos do país. Aliás, o governador Jorginho, hoje na coletiva, ele anunciou que ele fez um contato pessoal com a direção da TAP para viabilizar. E disse que está praticamente viabilizado. O senhor tem ideia de prazo ou não? Para você ver como, quando o governador criou essa secretaria, ela não veio do acaso. E nem foi ideia que vieram de outros, não. Era da cabeça dele. Nos primeiros dias de governo, ele destravou no IMA uma licença que estava demorando a sair para a questão da Portonave. A Portonave tem R$1 bilhão para investir, Moacir. Quando uma companhia dessa investe R$1 bilhão, você tem a dimensão da quantidade de empregos, você tem a dimensão do impacto social e econômico que isso tem na região, movimento econômico. O governador foi pessoalmente para dentro do IMA. Por que essa licença não sai? A licença saiu e ele levou pessoalmente lá. Né? E agora é verdade, ele pessoalmente pediu para falar com a TAP, né? Para poder saber o que está faltando. Porque daquele jeito que eu lhe falei que ele é peculiar, o que está faltando para vir? Então é estimulante para nós secretários, né, trabalhar nesse ritmo de trabalho. Ou seja, tem cobrança, mas também tem é gratificante você saber que você vai ter a parceria do governador para fazer essas buscas importantes para o Estado. E ele mesmo revelou na coletiva que esse processo está travado no IMA há 3 anos e meio. Quer dizer, algo inconcebível, né? Eu falei de Portonave 1 bilhão. Agora é destravado. A Portonave vai começar já o investimento. Vai fazer investimentos em melhoria no seu berço de atracação, vai fazer investimentos em equipamentos, enfim, vai crescer. A Portonave já fatura, Moacir, 1,2 bilhões por ano. Para faturar isso, você imagina o tamanho do movimento que eles têm. Eu estive visitando Itapoá, isso é uma coisa que é importante falar. O governador me determinou que visite, conheça. Não queira governar de gabinete, não queira saber das coisas em reunião de gabinete. Vá conhecer em loco. Eu já estive nesses 15 dias, Moacir, 15 dias apenas corridos, tirando feriados e finais de semana, dá uma semana. Eu já estive em Itapoá, visitei a estrutura de Itapoá, também um terminal de uso privativo, né? E é impressionante, eles já duplicaram a capacidade e agora querem triplicar, querem fazer um terceiro berço e querem investir em equipamentos, em tecnologia. Eu vi lá uma sala sendo montada, Moacir, que os guindastes que carregam os containers do navio, né, os portainers, eles não serão mais operados por um operador lá em cima do guindaste. Será numa sala com ar-condicionado dentro do escritório. Né? É controle remoto, é joystick. Então é impressionante o investimento que está sendo feito no Estado. E o que é que o Estado de Santa Catarina tem que fazer? Tem que ser parceiro, tem que dar suporte. O que é que o Itapoá precisa, urgentemente, para destravar esses investimentos? Que seja visto com a prioridade que merece o canal de acesso da Babitonga.
O canal de acesso da Babitonga atende os navios que estão em circulação hoje, mas os navios que estão vindo aí, os Super e Pós-Panamax, eles não vão passar no canal de acesso, eles vão ter dificuldade. Ou seja, Itapoá perde a condição de crescer. E isso é uma obra que já tem licenciamento ambiental, que tem um custo alto, 300 milhões. Claro que o Estado de Santa Catarina não vai ter com recursos próprios condições de atender, mas o Estado é fomentador. O governador, se precisar, ele vai a Brasília e senta com o ministro, senta com o presidente. O governo federal tem responsabilidade sobre isso, isso é área federal. Mas o Estado também está disposto a participar, porque nós temos o Porto de São Francisco, que é administrado pelo Estado. Se empresário, Estado e nação estiverem juntos, 290, 300 milhões não será difícil de se conseguir. Secretário, temos ainda 3 minutos antes do encerramento do primeiro bloco. Navegação de cabotagem, por que no Brasil não é tão forte quanto nos outros países? Bom, uma questão primeiro cultural e eu acho que todo setor tem seus lobbies, né? O setor de logística também tem um lobby do transporte rodoviário, mas existe um esforço nesse sentido. Existe hoje um projeto chamado BR do Mar, né? Que é com o sentido de potencializar a cabotagem. Você sabe que hoje em Imbituba, por exemplo, o nosso grande movimento de container hoje é cabotagem. Nós recebemos a cerâmica do sul, recebemos arroz, recebemos a indústria de moldura, a indústria plástica e subindo de navio para os portos do Nordeste. Então eu acredito que isso está em desenvolvimento, mas ainda tem muito a avançar. Já está crescendo esse transporte de cabotagem? Sim, em Imbituba hoje, para você ter uma ideia, são 50 a 60 mil containers por ano, que é só cabotagem. Container saindo de Imbituba e atendendo o Nordeste, os portos do Nordeste. Então eu acredito que isso está em fase de evolução. O senhor conhece bem Imbituba, o porto ali. Ele tem perspectiva é um porto natural, em uma posição geográfica extraordinária no Cone Sul. Tem também perspectiva de crescimento ali, secretário? Tem perspectiva. Eu acho que no segundo bloco a gente podia abordar essa questão da administração pública e administração privada. Em Imbituba, para você saber, Imbituba tem recursos em caixa para investir nos próximos 4 anos 200 milhões de reais. Em caixa. Nós vamos fazer, e é óbvio que eu já estou contando com o que tem em caixa e o fluxo de caixa que será gerado nos próximos 4 anos. Mas o fato é o seguinte, berço 3, hoje um berço limitado, acalado de 11,5 metros e 199 metros. Obra para ser iniciada, falta licença ambiental do canteiro de obras. Aí o que acontece? A licença ambiental em Santa Catarina já está viabilizada, mas nós também dependemos lá do ICMBio, porque tem as baleias. Como vai ter batistaca, tem a questão de escutar o ICMBio. Estamos avançando nisso. A autorizada obra é uma obra de 100, 110 milhões, que vai alargar o cais de 199 para 271 metros e vai aprofundar o calado de 11,5 metros para 13,5 metros. Vamos poder receber Panamax, grandes navios. E lá do outro lado, assinamos semana passada, berço 1 e 2. Vamos fazer uma extensão no Dolphin do berço 2, um desenroncamento no berço 1 e vamos alargar de 620 para 710 metros. Onde cabia 2 navios, vão caber 3. Serão um porto de não mais de 3 navios, mas de 4 navios. Isso aumenta a produtividade, isso aumenta a eficiência, porque navio parado lá fora, Marci, é bonito para turista ver, mas é perda de carga, é perda de cliente, porque é muito caro um navio parado. Ele custa 30, 40 mil dólares por dia. Então a gente tem que avançar e o Porto de Imbituba é o menor de todos em movimentação de carga. Tem 200 milhões para investir nos próximos 4 anos. Este é o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovia de Santa Catarina, o ex-secretário, ex-prefeito de Imbituba, José Roberto Martins, o popular Beto Martins. Entrevista que está disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Em seguida, voltamos a tratar dessas questões de portos, ferrovias e aeroportos de Santa Catarina com o secretário de Santa Catarina, secretário estadual do governo, Jorginho Melo. Logo após o rápido intervalo comercial, estaremos retornando com o secretário. Até já. Estamos apresentando o seu Conexão ND pela Record News. Hoje, entrevistando o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, José Roberto Martins, o Beto Martins.
Secretário, algumas questões bem específicas. O Porto de São Francisco do Sul tem uma série de acesso. As filas são imensas, congestionamento longo. Alguma perspectiva de resolver a solução desse problema? Então, Moacir, a Baía do Porto de São Francisco tem seus problemas que precisam ser resolvidos. Nós sabemos que lá tem pedras para serem desonroncadas, temos situações para serem feitas. E a administração hoje tem recebido da nossa parte todo o suporte, o próprio governador tem se envolvido, porque todos os empresários que operam pelo Porto de São Francisco já procuraram o governador para falar das suas mazelas e dificuldades. E o que a gente tem recebido é que Santa Catarina tem pressa, então a gente está buscando agilizar os processos para que essas obras aconteçam. E como eu te falei, o grande problema também está lá no canal de acesso, que aí abrange não só o Porto de São Francisco, como Itapoá, que está sendo tratado com a prioridade que eu te falei. Vamos fazer quantas reuniões forem necessárias em Brasília, vamos dar o protagonismo que esse tema merece e, quizás, ter boas notícias em breve. Itajaí tem um problema parecido, você conhece melhor do que eu, que é essa antiga prometida via portuária, que até hoje não está terminada ainda, não foi implantada. E aí trava a entrada no Porto de Itajaí, ou a saída, né, dos caminhões, da Calajamanta, e aí isso acaba repercutindo também na BR-101. E durante o verão fica mais com congestionamento prolongado. Também alguma hipótese de atuar lá, o governo não? Com certeza. Nesse caso, é evidente, vamos ter que atuar junto com a Secretaria de Infraestrutura, né? Eu te falei aqui, lamentavelmente, Itajaí, Navegantes não tem ligação ferroviária. Isso atrapalha muito, porque você fica dependente da malha rodoviária, né? E tem esse gargalo que é sempre colocado como prioridade por Itajaí e que agora nós vamos ter que tratar junto com a infraestrutura. Mas eu queria te dizer que Itajaí tem problemas mais sérios agora para resolver, né, Marcelo? O edital? Itajaí houve o final da concessão para a empresa que estava operando no cais público, que lá em Itajaí, para que as pessoas entendam, de um lado você tem um porto privativo, que é Navegantes Portonave. Segundo do Brasil. O segundo do Brasil em movimentação de container. E, aliás, vem apresentando mais eficiência do que Santos no que diz respeito a embarque container hora, é um porto realmente muito eficiente. E você tem do lado de cá, né, a cidade toda em torno de um porto público. Né? Um porto público que tem delegação do governo federal para o governo do município, e o município tinha um contrato com uma empresa que fazia as operações de container. Acabou esse contrato, a empresa desligou todas as linhas, Itajaí está sem receber os navios de container. Você não tem ideia do que é este impacto econômico e social. Mas qual é a nossa responsabilidade, Estado? O que o governador nos determinou? Nós temos que ouvir a sociedade. O Estado não vai entrar em Itajaí dizendo que tem que ser feito. Nós temos que ouvir a sociedade. Já estivemos visitando Itajaí, estivemos com a administração do porto, que é pública, que é municipal, estivemos com os gestores da empresa que operava antes no porto e que agora está com as linhas paralisadas e entendeu que o Estado pode contribuir. E já começou a ter avanços. Nós vamos ser parceiro. O que é que a comunidade portuária local de Itajaí nos passou? Nós queremos a continuação do atual modelo. Então o Estado de Santa Catarina vai respeitar essa decisão. Mas nós vamos agir como Estado e fomento. Nos reunimos com a administração do porto, nos reunimos com a empresa, estamos agendando uma ida a Brasília, porque existem boas perspectivas de nas próximas semanas ter boas notícias. Mas para isso nós precisamos mexer no marco regulatório. Como acabou a concessão, o governo federal precisa decidir se vai dar uma nova delegação para o município, se vai fazer licitação para privatização, mas ela precisa definir um modelo. Por hora ela deu um modelo transitório, de 2 anos. Mas acontece o seguinte, eu conheço muito desse setor, Moacir. Eu não consigo trazer uma empresa para operar no meu porto se eu não der segurança jurídica. Perfeito. Como é que eu vou dizer para uma empresa, olha, eu só tenho contrato 2 anos ou 1 ano? A empresa não vai vir, porque é muito investimento, né? Ela vai mexer com toda a malha de schedule e navios onde vai parar e correndo o risco de daqui a 1 ano receber, tchau, não queremos mais tu aqui. Então nós precisamos da segurança jurídica. Nesse sentido, tenho conversado lá com o Fábio Veiga, que é o diretor do porto lá em Itajaí, tenho conversado com os acionistas e o dirigente da IPM, Estado, município e a empresa conversando para chegar em Brasília e tentar um modelo que dê a segurança jurídica necessária para a gente ter boas notícias em breve. Secretário, para que os portos da Catarina possam continuar em desenvolvimento como aconteceu nos últimos anos. Itajaí é uma antes e depois da Portonave e da melhoria do Porto Itajaí. Bituba é a mesma coisa.
Por exemplo, a questão da retroárea em Imbituba está resolvida? Está garantida? Imbituba é muito privilegiado em termos de retroárea, né? Imbituba é o único porto no sul que tem quase 1 milhão de metros quadrados de retroárea, Moacir. É do Porto? É do Porto. Porto de Imbituba tem uma área retroportuária dentro da poligonal do Porto muito grande, quase 1 milhão de metros quadrados, são 890 mil metros quadrados. Isso é um Isso patrimônio é um trunfo extraordinário, hein? Isso é um grande trunfo. E tanto que hoje você tem em Imbituba terminais instalados, o modelo é de condomínio em Imbituba. As pessoas confundem, Moacir, que inclusive foi tema de discussão nos últimos anos, que gerou conflitos, gerou dificuldades. As administrações dos portos têm que ser privadas. No caso do estado de Santa Catarina, nós administramos Imbituba e São Francisco. Mas tem que se dizer, administramos com eficiência. Tem resultado positivo. Eu acabei de dizer, nós vamos investir 200 milhões em 4 anos. Por quê? Porque o governador Jorginho criou uma secretaria para cuidar disso. Não é mais um tema tratado numa gerência lá na CEINFRA. É um tema que vai ser tratado por uma secretaria de ponta. E nós vamos buscar essa eficiência no investimento. Imbituba é um exemplo de que a administração pública na autoridade portuária dá certa, porque a operação já é privada. Ela é um sistema de condomínio. Quem é o Estado? O Estado, em nome do governo federal, administra o condomínio. Qual é o nosso papel? Nós temos que manter a entrada do canal de acesso e as águas navegáveis em condições de receber os navios, e nós temos que manter a estrutura terrestre pronta para receber caminhões, estruturas de guindaste para operar as cargas. Esse é o papel da... Vamos fazer uma similaridade, é a praça de pedágio. Né? Se nós mantermos isso em dia, todo o resto da operação já é feito pela iniciativa privada. A Santos Brasil está em Imbituba, é o maior terminal de contêiner da América Latina. Né? A Votorantim tem terminal em Imbituba. Então, nós temos um sistema que funciona. E eu entendo que o Estado deve sim continuar como condômino, porque isso também evita, Moacir, que tenhamos um monopólio. Se uma empresa compra o porto, ela pode chegar e dizer para essas empresas instaladas, não preciso mais de vocês, agora só eu vou tocar esse porto. Isso também gera monopólio, muitas vezes, que pode não ser tão eficiente no que diz respeito aos resultados sociais e econômicos para o município. Então, é um bom exemplo. Secretário, o município de Balneário Camboriú tem hoje aquele que é considerado um dos melhores atracadores de navio de cruzeiro do Brasil. Inclusive, você recebeu melhorias agora no ano passado e está sendo agora a porta de entrada de cruzeiros internacionais, vindos do Uruguai, da Argentina e de outros países. E já aconteceu, inclusive, agora nessa temporada. Esse também está sob a orientação, sob a esfera de atuação da sua secretaria também? A esfera de atuação é mais da Secretaria de Turismo. Mas essa conversa, ela é uma simbiose que tem que existir entre as duas. Perfeito. Eu vou dizer, muita gente pergunta, por que não leva navio do cruzeiro para Imbituba? Por que não leva navio do cruzeiro para o Porto de São Francisco? É importante que a sociedade entenda, Moacir, que quando a gente atrai um cliente para um porto, nós temos que oferecer a eles também algumas garantias de que o navio deles vai operar com alta produtividade, que não vai ter desatracações. Tudo em porto é muito caro, Moacir. Eu volto a dizer, um navio parado ao largo, esperando para atracar, custa $40 mil por dia. Se ele esperar 25 dias para atracar, Moacir, é $1 milhão. Isso vai para o preço da carga, inviabiliza o negócio. Né? Então, quando você vai levar um transatlântico, um navio de cruzeiro, para um porto mercante, para um porto de cargas, o navio de passageiro, você que já deve ter feito alguns cruzeiros, sabe, ele tem que chegar e atracar. Ele não pode ficar esperando, porque ele tem uma agenda já programada em cada lugar. Rigorosamente. Rigorosamente. O horário tem que ser perfeito. Então, chega esse navio, você é obrigado a desatracar um navio de carga. Esse desatracar custa $100 mil. Né? Então, você não pode penitenciar o porto e a sua atividade comercial mais importante, né, com o navio de cruzeiro muitas vezes. Construir um novo berço em Imbituba não seria alternativa? Hoje nós não temos essa alternativa. Agora eu vou te dizer o seguinte, Imbituba também hoje não seria o melhor ponto porque o turista que chega no navio de cruzeiro quer descer e quer atividade. Né? E essas atividades, sem dúvida alguma, esse grande parque turístico está ali na enseada do Vale do Itajaí de Balneário. Então, ali é o local ideal para essas questões. Talvez no Porto de Itajaí você tenha também condições de conviver com isso, mas isso está sendo muito bem tratado na Secretaria de Turismo e nós vamos dar o suporte e o apoio necessário. Mas todos os projetos que tratarem de cruzeiro marítimo passam também pela sua secretaria, imagino, né? De alguma maneira nós damos suporte porque vai envolver Porto de alguma maneira.
Tá, a questão dos aeroportos, o senhor tem definido assim, prioridades dos 21 que estão sob a área da sua jurisdição, da sua secretaria? Onde é que vão atuar? Não, vão priorizar. Eu imagino, como cidadão e como jornalista, que se tivesse uma linha no Vale do Peixe, seria ótimo, né? Porque ali tem um potencial econômico, cultural, gastronômico, né? Político, enfim, que é uma maravilha. E hoje, 6, 7 horas para chegar em Videira, Caçador, etc. Então, isso aí está na cogitação da secretaria? Com toda e absoluta certeza. Eu quero te dizer, Moacir, que agora na semana passada, eu tive um dia que nós começamos às 8 da manhã e fomos até às 10 da noite, com paralisações, etc. Por quê? Fazer diagnóstico. Não dá para fazer planejamento, não dá para obter resultado se não tiver diagnóstico, planejamento, execução. Uma reclamação, por exemplo, que nós temos, Chapecó, limitação de voos para Florianópolis. Como é que alguém vai sair de Chapecó no meio da tarde e vir para Florianópolis? Já perdeu o dia. Né? Então, buscar junto às companhias aéreas uma maior eficiência de horário para o atendimento desses usuários. Aeroportos que poderiam também ter aviação comercial. Né? Joaçaba está recebendo uma obra maravilhosa, mas se for para ficar apenas para atender a aviação executiva, não terá a eficiência que poderia ter se tivéssemos uma aviação regional mais eficiente. Né? Nós temos que trazer para cá aviões mais baratos de operação, porque quando você traz a Latam, quando você traz a Gol, quando você traz a Azul, você traz aeronaves que têm um custo de operação muito alto. Perfeito. Não justifica ir num aeroporto fazer voo regional de Joaçaba a Florianópolis, por exemplo. Agora, quando a gente busca essas companhias que são especializadas em aviação regional, Jaguaruna agora nós vamos ter a Passaredo, que agora é Voo e Paz, com os ATR-72. São aviões para 72 passageiros, são aqueles turbo-hélices, são aviões seguros, aviões eficientes, né? E eles têm um custo de operação, às vezes, menor. Então, se nós conseguirmos trazer esse tipo de aviação comercial para o Estado, nós vamos estar dando uma grande contribuição. O que é importante, Moacir, deixar claro é o seguinte, tudo que eu estou falando hoje aqui é tudo que eu consegui colher nesses 10 dias que eu estou na Secretaria. É muito pouco tempo. Você imagina, daqui a 6 meses, trabalhando dia e noite, porque se não trabalhar, toma puxão de orelha do governador. Nós vamos com certeza buscar resultados. Vou dar um exemplo para ti rapidinho agora. Jaguaruna custa para o Estado de Santa Catarina quase R$300 mil por mês. É deficitário. Mas, quando a gente coloca mais 2 voos, quando nós vamos ver de perto a questão das tarifas que são praticadas a título de taxas, etc., nós podemos tornar esse aeroporto eficiente, com mais passageiros e com uma melhor distribuição dessa tarifa. Eu espero, em tempo breve, poder apresentar para o governador, né, o raio-x de cada aeroporto. O que é que pode ser feito e o que não pode. E tudo aquilo que for possível fazer gestão com iniciativa privada, é claro que vale a pena. Então, se nós pudermos fazer processo de concessão nos aeroportos, nós vamos dar eficiência, o que é mais importante, dar melhoria para o usuário. Esse que tem que ser o nosso principal objetivo. Secretário, qual é o seu projeto político? Voltando agora à cena política de Santa Catarina. Eu na verdade, né, tinha abandonado o projeto político, mas de segundo suplente do senador Jorginho Melo, eu virei primeiro suplente da Dona Ivete, a quem tenho profundo carinho, respeito. Você sabe que quando fui prefeito em Bituba, se tive um professor, se tive um amigo, né, se teve alguém que me deu muita atenção e carinho, foi o governador Luiz Henrique da Silveira. Tenho um carinho, um respeito muito grande por ele e extensivo à sua família. Mas, quizás, né, eu espero que nesses 4 anos que a Dona Ivete vai estar à frente do Senado, eu possa, pelo menos por um curto período, poder ascender ao Senado da República. Esse é um desejo que eu posso te dizer que eu tenho. É um dos sonhos da política. Daí para frente, estou mais para Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. 2024 está fora do jogo, definitivamente. Completamente. 2026 depende das circunstâncias, dos cenários. A minha missão hoje no governo do Estado é muito mais estratégica do que política. Eu não vim ocupar uma secretaria, Moacir, pensando num projeto político. Eu vim porque entendo que esse setor, que eu milito há 35 anos, merecia esse respeito e esse carinho. E eu não poderia perder a oportunidade de cumprir essa missão. Todo o setor, né, representado por dirigentes de portos em todo o Estado, tem uma expectativa em torno disso. Acreditam que, tendo à frente pessoas que conhecem a linguagem, a gente possa destravar investimentos, a gente possa fazer o Estado crescer e se desenvolver ainda mais. Essa é a minha missão hoje. Ela é estratégica, não é pensando em projeto político, não. O senhor é especialista em logística. Hoje é uma das ciências da moderna atividade humana e econômica, né? Com toda certeza. Você sabe que tem uma gama muito grande de produtos
que o valor do produto é menor do que o custo da logística, né? O que faz o nosso grão chegar na China, chegar na Ásia, é a eficiência logística. Nós perdemos muito mercado para os Estados Unidos por ineficiência logística, né? Porque os Estados Unidos está mais perto, né? E os Estados Unidos também é um grande produtor de grãos. Então, quando você constrói eficiência logística, você diminui o custo do seu produto no mercado internacional. E isso faz o Brasil crescer e se desenvolver. 40 segundos para alguma informação complementar ou as suas despedidas. Minha despedida, primeiro, te agradecer por essa oportunidade. Nós é que É a agradecemos. primeira grande oportunidade que eu tenho como secretário de poder falar um pouco dos sonhos, da vontade de realizar, né? Dizer que eu assumi esse compromisso com o governador, Jorginho Melo, e esse compromisso é com Santa Catarina, de me dedicar dia e noite. Não sei exatamente o tamanho do resultado, mas posso garantir, vai ter muito foco, vai ter muita determinação e eu estou muito confiante. Secretário Beto Martins, parabéns pela nomeação, sucesso no seu trabalho e obrigado mais uma vez por sua honrosa presença aqui no nosso Conexão ND. É uma honra para mim. Um abraço ao caro telespectador que nos acompanha até esse momento. Essa entrevista está disponível no portal ND+, que é líder absoluto em comunicação digital em Santa Catarina e nas redes sociais da internet. Um abraço a todos, boa noite e até a próxima.